Bom dia, meus irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar em pé, meus amados. Todos são muito bem-vindos à casa onde se reúne a igreja. Nós não chegamos à igreja como templo, como dependências, mas a igreja está aqui através das pessoas. E nós nos alegramos em, nesta manhã, estarmos juntos para adorarmos a Deus, para agradecermos o Senhor, tanto amor que Ele tem nos derramado sobre a vida. E assim nós olhamos o Salmo 96, cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anuncie a sua glória entre as nações e os seus feitos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem em seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no resplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por fim, firme está o mundo e não se abalará, mas ele julgará todos os povos com justiça. Regozijem-se os céus, exulte a terra, ressoe o mar e tudo o que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com sua fidelidade. Amém, meus irmãos? Espetacular, maravilhoso o enfoque que o salmista dá à pessoa de Deus, à grandeza de Deus, o seu esplendor, o seu poder e a sua majestade. Entretanto, esse salmo foi melhorado, não sei se você sabia, porque ele diz assim, entrem em seus átrios com louvor. Davi só podia chegar aos átrios, mas depois que Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, o santo do santo foi aberto para você, e hoje você não chega aos átrios, você chega ao santo dos santos. Diga, glória a Deus! O salmo foi melhorado, a palavra de Deus se cumpriu na plenitude dos tempos, quando Jesus foi enviado. Embora tudo aqui seja verdade, para nós ainda é melhor. O Antigo Testamento projeta sombras sobre o Novo Testamento. E no Novo Testamento, pela graça de Deus, em Cristo, tudo é desvendado. E assim nós compreendemos até melhor do que Davi compreendia a respeito de Deus. Isso é maravilhoso. É a obra de Jesus Cristo. Vamos cumprimentar uns aos outros? Diga bom dia, seja bem-vindo. Deus abençoe você. Que o seu culto seja recebido. Você que nos vê pela internet, bom dia. Que Deus te abençoe. Queria te dizer uma coisa, se você está longe, olha, receba um abraço. Se você está aqui em Campo Grande, vai para o chuveiro, toma um banho rápido e chega aqui, que nós temos outro culto às 10 horas. Você não pode ficar longe da comunhão, sabe por quê? Porque aí onde você está em casa, não tem esse abraço gostoso que nós recebemos aqui, tá bem? Então, não se acomode, não assista o culto, preste o culto, não assista em casa pela internet, preste o culto aqui. Agora, se você está impossibilitado de vir, o seu culto será aceito, mas a sua comodidade não. O culto, se você não pode vir, Deus vai recebê-lo. Agora, se você fez só corpo mole, Deus sabe de tudo que vai no nosso coração. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós bendizemos o teu nome, nós nos encantamos na tua presença, porque só o Senhor é Deus, aleluia. E o Salmo está convocando as árvores para baterem palmas, para cantarem diante da tua presença. É uma linguagem poética, mas fala da grandeza do Senhor, do esplendor do Senhor na sua criação. E assim toda a natureza, e principalmente nós, coroa da criação, devemos nos aproximar. E agora não estamos indo com o limite
dos átrios, mas estamos entrando no Santo dos Santos através de Jesus, aleluia, porque podemos falar com Deus. Não é mais o sumo sacerdote humano que nos representa, mas o sumo sacerdote divino, que de uma vez por todas entrou no santuário, e lá está, e nos recebe, aleluias, pelo Espírito Santo, que é Deus presente, é Emmanuel, mas é consolador, é confortador, é ensinador, e é Ele quem está aqui trabalhando nas nossas vidas, a fim de que nós glorifiquemos ao Senhor e tenhamos uma vida digna de verdadeiros cristãos, pequenos cristos, aqueles que levam o nome do Cristo. Pai, nesta manhã te oferecemos louvor e adoração, reconhecimento e as nossas vidas. Não há mais do que possamos entregar, senão a nossa vida toda, com todos os acometimentos, com todas as circunstâncias, a nossa vida com toda a sua decorrência, tudo que está em nós, tudo que pensamos possuir, pertence a Ti, e a Ti entregamos nessa manhã, agradecidos no nome do Senhor Jesus, amém. Vamos cantar então, meus irmãos, o hino 385 do cantor cristão, que estará projetado aqui na tela. Vamos adorar o Senhor. Glórias a Deus. O hino diz: exaltemos com fervor. Isso significa com ânimo, com alegria. Quem está animado, quem está alegre, levante a mão. Amém, glória a Deus. É assim que a gente canta para a glória do nosso Deus. E ainda mais agora o próximo hino, que fala que você vai estar diante do rei. Você já teve entrevista com o prefeito? Quem já esteve com o prefeito aqui? Levante a mão. Pouca gente, hein? Pouca gente. E com o governador? Quem já esteve aqui? Pouca gente. Com o presidente, quem esteve? Eu estive. Acho que só eu aqui. Mas e com o Senhor dos senhores, o Rei dos reis? Quem esteve? Levante a mão. Oh, glórias!
e nós vamos estar diante dele e vamos coroá-lo. Ele já é rei coroado, mas nós vamos chegar diante dele e vamos nos debruçar diante dos nossos joelhos, dizendo: Santo, Santo, coroai o Senhor eterno. É isso que nós vamos cantar com todo fervor e alegria. Glórias a Deus. Diga glórias a Deus. Não, mas agora eu quero um glória a Deus batistão mesmo, de quem ama a palavra de Deus. Vamos lá, irmãos, glória a Deus. É desse jeito. Pode assentar-se, meus irmãos. Olá, seja muito bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo, por favor, fique atento. Durante o período de férias escolares, ninguém precisa ficar triste por não viajar. Existem algumas opções que podem aproveitar e enriquecer o relacionamento na família, evitando assim que seus filhos fiquem à disposição da televisão e jogos eletrônicos, trazendo muitas vezes prejuízos para o comportamento deles. Algumas sugestões: planejem um piquenique em um parque. Preparem juntos o lanche e tudo o que for necessário. Arrumem uma cesta e convide uma família de amigos da célula para irem juntos. Aproveitem para se divertirem e, se quiserem, podem até fazer uma caça ao tesouro. Planeje atividades com argila, onde poderão modelar e depois pintar. Faça brinquedos de papelão e até massinha de modelar para brincarem todos juntos. Preparem um avental para cada um. Pode ser de tecido TNT, que é barato. Façam receitas fáceis, como bolo de chocolate, gelatina, gelinho.
Acesse o Facebook do Mini. Lá você encontrará links que irão ajudar a desenvolver essas e outras atividades. Estes são momentos que dinheiro nenhum pode comprar e, de quebra, ainda cumprem com o que a palavra de Deus ordena. Os pais devem ensinar os seus filhos em todo o tempo. Agora você já pode aprender a tocar o instrumento que tanto sonhou. Planeje seu semestre, pois o período de matrículas estende-se durante todo o mês de janeiro. Enquanto os alunos desfrutam suas férias, nós trabalhamos formando as turmas. Conheça nossos cursos hoje mesmo. Pegue os panfletos informativos sobre aulas em grupo ou individual no balcão, no hall da igreja. Não perca tempo, faça logo a sua matrícula na Secretaria do SEM no 3º andar. Atendemos de terça a sexta-feira, das 13 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. As aulas do Centro de Ensino Musical iniciam dia 5 de fevereiro. Você que ainda não é batizado, o que lhe impede? Queremos encorajá-lo a participar desta grande festa. Se você participa de célula, procure o seu líder. Se ainda não participa, ligue no telefone da igreja para saber mais informações. E você que já terminou as lições ou está terminando, já pode marcar sua entrevista para ser batizado neste mês. Você que está frequentando a nossa igreja e ainda não é membro, convidamos a fazer parte da nossa família. Queremos você mais pertinho da gente. Venha fazer parte da nossa história. Passe no balcão e deixe apenas seu nome, telefone ou e-mail, que entraremos em contato. Estamos esperando por você. Atenção! Durante todo o mês de janeiro não haverá vigília, nem tadel, nem os cultos Sexta da Bênção, nem as reuniões do Viva a Vida, nem os cultos de oração que acontecem pela manhã. Porém, as reuniões de célula devem acontecer normalmente. O nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse nosso site e siga nossas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida, também pode entrar em contato conosco. Tenham todos uma ótima semana e Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia, novamente estamos juntos aqui, graças a Deus, né? Estamos juntos e continuamos a estudar o livro de Salmos. E eu gosto muito, hoje nós vamos falar de um assunto que eu tomei conhecimento alguns anos atrás, conhecendo um judeu. Ele se tornou amigo nosso e ele estava contando sobre a experiência de conversão. Para quem não sabe, apesar de Jesus ser judeu e ter nascido em Jerusalém, até hoje os judeus não convertidos a Cristo, os judeus de modo geral, ainda esperam a volta de Cristo. Eles admiram Jesus como um personagem histórico, mas não o Messias, aquele que Deus planejava mandar. Eles ainda esperam o Messias. Mas esse judeu que é amigo nosso, ele também cria como os outros judeus. Mas ele foi levado a Cristo por um amigo, acho que era judeu também, né, convertido, eu não lembro. Sei que ele foi levado provavelmente um judeu, sim, porque essa pessoa foi mostrando para ele, nas Escrituras, no Velho Testamento, textos que apontavam para o Messias e que se encaixavam na história de Jesus. Jesus cumpriu todas as profecias, por volta de 300 profecias. Jesus cumpriu todas. E esse amigo do nosso amigo, como que ele chamava mesmo? Como ele chama, Gil? O Jeff. O amigo do Jeff, para não ficar o amigo do amigo, né? O amigo do Jeff foi mostrando no Velho Testamento, porque na época que Jesus nasceu não existia o Novo. Não, o Novo foi escrito, o Novo Testamento foi escrito depois da morte de Cristo. Mas, então só existia o Velho. E ele foi mostrando no Velho Testamento, nas Escrituras, lugares onde
apontavam para Jesus Cristo, e aí ele se converteu, ele viu que realmente Jesus Cristo era o Messias dos judeus. E em Salmos, nós temos dois tipos, quer dizer, temos vários tipos de salmos com objetivos diferentes. Mas temos dois que nós vamos falar hoje, que são os salmos reais, são chamados de salmos reais, que são aqueles que falam de Jesus como rei. O Salmo 2, 45, 72 e 110. E temos os salmos que falam sobre Jesus como o Messias sofredor, aquele que vai sofrer, que vai morrer pelos nossos pecados, que são os salmos 22, 31 e 60. Os salmos e toda a Bíblia, né, eles são como marcas para nós quando vamos para a praia, né? Você chega lá na praia, mesmo quem ainda não foi conhecer o mar e falar muito prazer para ele, já viu pela TV que existem algumas praias que são proibidas. Ali existem marcações. Esses dias eu ouvi um salva-vidas falando sobre as correntes. Como que vem a onda e ela bate no mar e ela leva a areia e faz um buraco e ali cria-se uma corrente. E essa corrente, ela se torna tão forte que nem um bom nadador consegue se livrar dela. Mesmo um bom nadador pode morrer afogado. Então existem marcações nas praias, existem os salva-vidas, e assim é a palavra de Deus conosco. Hoje as crianças vão ver a palavra de Deus como um salva-vidas, como marcações na praia que dizem sobre o perigo. Elas servem para nos mostrar, para ficarmos alerta. Eu lembro que há algum tempinho atrás, a gente assistiu aqui um curso dado sobre cristianismo e pós-modernidade. Excelente, porque nós vivemos num tempo de pós-modernidade, de mente pós-moderna. E essa mente pós-moderna aparece nos desenhos, nas novelas, nos filmes, nos textos das revistas e dos jornais. E se nós não tivermos esses marcadores da Bíblia, nós vamos entrar nesse modo de pensar do mundo de agora, desse mundo pós-moderno, e nós não vamos prestar atenção. E ele vai nos levar, como essa corrente perigosa, para o fundo do mar, sem a gente conseguir se livrar. Jesus mesmo fala em Lucas 24, 44. Enquanto estava com vocês, os discípulos, eu disse que tinha que acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então o próprio Jesus coloca os lugares onde ele é falado, ele é projetado para o futuro. E ele fala, estou cumprindo todas estas Escrituras. Glórias a Deus. Nós não estamos falando de nada que saiu da nossa mente, né? Tudo está muito bem comprovado, né, pela palavra de Deus. E assim, nós podemos ficar tranquilos que não estamos crendo em a ideia de um ou de outro, né? É palavra de Deus, está consolidada, testada e aprovada. Vamos ficar em pé? Nós vamos ler o versículo de hoje? Vamos ler todos juntos? Deus é a minha luz e minha salvação. De quem terei medo? Salmos 27, 1. A palavra de Deus, então, é nossa salvação, é nosso marcador, né, de perigo para não avançarmos e ficarmos juntos de Jesus. Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra mais uma vez, porque nós podemos olhar para ela nos dias tranquilos e principalmente nos dias de aflição. Elas nos trazem segurança, nos trazem paz. Elas também nos alertam para o perigo, para estarmos alertas. Quando ouvimos alguma coisa num filme, num programa, nós logo identificamos, esta palavra não é de Deus. Isso não agrada a Deus. Foram marcadores que a tua palavra já colocou no nosso coração e nós te agradecemos por isso. Queremos estar cada vez mais alertas, ó Deus, para irmos de modo firme, pisando de modo firme em terreno firme, seguro, ó Pai, seguindo as marcações da Tua palavra. Queremos fazer isso nas nossas crianças também, ó Pai. Nós não conhecemos o futuro, mas sabemos que os dias são maus. A Tua palavra disse que o pecado se multiplicará, que o amor de muitos esfriarão. Pai, nós queremos, ó Deus, que as crianças tenham, ó Deus, assim,
o seu coração firme na tua palavra, Pai. Nós não queremos que o coração deles se esfrie, por isso nós pedimos que o teu Espírito Santo esteja sobre os nossos facilitadores, que esta palavra, Deus, fique calada fundo no coração, ó Deus, com marcações profundas, ó Deus, para que eles possam ser crentes firmes no futuro. Nós queremos isso, Pai, pedimos esta bênção, em nome de Jesus, amém. Vamos receber as crianças pré-adolescentes com a tia Tati. Pode assentar-se, meus irmãos. Vou chamar o pastor Leno aqui à frente. Nós vamos ter um momento de oração intercessória. Vocês sabem que todos nós temos a liberdade, o acesso ao Senhor para colocar as nossas lutas e as nossas tribulações. A Bíblia recomenda que nós não andemos ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma é muito abrangente, não é? Significa que aquelas coisas até mais importantes para nós, assustadoras, aquelas coisas que nos tornam tão pequenos porque não temos como dar, aquilo que não depende de nós, até isso não deve promover ansiedade em nós. Mas qual é o caminho? Como é que a gente fica tranquilo com problemas tão grandes, gigantes? Levando as coisas a Deus em oração. Antes, apresentai os vossos pedidos com ações de graças ao Senhor. E a paz de Deus, que excede todo conhecimento, guardará os nossos sentimentos e os nossos corações em Cristo Jesus. Quero chamar você para vir à frente e apresentar a sua luta, a sua dor, a sua necessidade. Venha representando alguém da sua família, venha representando um amigo seu, uma amiga, um vizinho, alguém que precisa muito, um colega de trabalho. E nós vamos orar também pelo Brasil. Sempre oramos pelo Brasil, porque a Bíblia nos recomenda esse cuidado. E nós estamos nos aproximando de um julgamento que você sabe, é o julgamento do ex-presidente Lula, que inspira muitos cuidados, não é? Você tem acompanhado os noticiários, aquilo que acontece, e nós temos convicção de que nós não conhecemos todas as coisas, mas Deus conhece. E nós podemos confiar que Deus também vai guardar o Brasil. Paizinho amado, nós te louvamos, ó Pai, nessa manhã, na tua casa. Ó Deus, nós entramos no teu átrio, Senhor, nós entramos na tua presença, nós entramos, ó Deus, no Santo dos Santos, ó Deus, confiado de que o Senhor há de responder, ó Pai, as nossas petições. E é por isso, ó Deus, que nós queremos apresentar, ó Pai, a vida de cada irmão que estão aqui, ó, diante do teu altar, ó Deus, representando, ó Pai, a eles próprios, algum familiar, algum amigo, algum ente querido, Senhor. Pai amado, nós pedimos, nós clamamos, ó Pai, nós colocamos toda a nossa situação diante do Senhor, ó Pai, seja ela de uma questão de saúde, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor tem a palavra da cura, da vida, ó Deus, o Senhor é a própria vida. Se é uma questão, ó Deus, familiar, ó Deus, converte o coração do pai ao filho, do filho ao pai, do esposo à esposa, ó Deus, não permita, ó Deus, que o inimigo alcance, ó Deus, terreno, ó Deus, da vida conjugal. Repreende, ó Deus, o inimigo, repreende o devorador, ó Pai. Se alguma situação econômica, ó Pai, nós declaramos, ó Pai, toda a nossa dependência ao Senhor. O Senhor é o pão da vida, o Senhor é o maná que desce do céu, ó Deus, na nossa mesa a cada dia, Senhor. Nós declaramos que o Senhor é a nossa porção e o Senhor é a nossa herança. Cuida, Senhor, ó, dos teus filhos, da questão de trabalho, abençoa, faça prosperar, ó Deus, abre portas de trabalho, abençoa os campos, ó Pai, do estado de Mato Grosso do Sul, do Brasil, abençoa, Pai, aqueles que trabalham com comércio, aqueles que são empresários. Deus, tem misericórdia, abençoa o nosso Brasil, abençoa todas as instâncias, ó Pai, do nosso governo. Nós clamamos, nós declaramos, ó Pai, uma vez mais, que o Brasil é do Senhor,
Senhor, ó Pai, e o Senhor é o Rei absoluto da nossa nação. Pai amado, nós lembramos também dos nossos queridos missionários que estão nos campos, nós lembramos, ó Pai, daquelas nações vizinhas que estão, ó Deus, em perigo iminente, Senhor, como a Bolívia. Deus, tenha misericórdia, faça prosperar a tua justiça, Senhor, brilhe a tua luz entre os povos, Senhor, para que as nações digam que o Senhor reina e reina para sempre, ó Pai. Obrigado, obrigado mesmo, ó Pai. Nós apresentamos também os pastores da tua igreja, Senhor, nós apresentamos cada família, ó Deus, pastoral, cada pessoa e irmão que trabalham nessa missão, Senhor. Nós apresentamos, ó Deus, cada vida diante do Senhor e pedimos: venha, Senhor, tenha piedade de nós, Senhor, cuida de nós, Senhor, alivia, ó Deus, as nossas dores, ó Deus, cuida da nossa alma, ó Deus, dê a palavra, Senhor, hoje a nós, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos, ó Pai, ser guiados e orientados, Senhor, passo a passo na Tua palavra. O Teu Espírito console, ó Pai, no nome de Jesus, aqueles que perderam os seus entes, Senhor, essa semana. Ó Deus, consola, ó Deus, derrama do Teu bálsamo sobre as nossas vidas. Nós declaramos a nossa confiança ao Senhor, e é por isso, ó Pai, que nós estamos prostrados diante do Senhor nessa manhã e oramos, intercedemos, ó Pai, uns pelos outros e declaramos que o Senhor é soberano sobre nós e sobre todos os problemas. Nós confiamos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode ocupar o seu espaço, o seu lugar. Enquanto você está voltando, queria dizer que nessa semana nós tivemos um culto na sexta-feira, às 19h30, com a liderança, com os supervisores e o coordenador da Rede Viva, não é? A Rede Verdinha, claro. E nós estamos felizes e tristes ao mesmo tempo, porque o pastor Jean Fabiano Bonfim, se a produção não vai, eu não combinei com a produção, é difícil ter uma fotografia do Jean aí agora, né, produção? Estará nos deixando para assumir a igreja, a primeira igreja batista em Fátima do Sul, aqui no nosso estado. O pastor Jean esteve conosco 21 anos, chegou aqui como um garoto ainda, auxiliar de expediente, sentiu o chamado de Deus, preparou-se, foi ordenado pela igreja, trabalhou conosco durante todo esse tempo. E em 2015, Deus começou a revelar a ele que ele sofreria mudanças no seu ministério. E ele ficou assim: mas como assim, Senhor, não é? E foi orando com a família. E deste ponto em diante, alguns convites de outras igrejas em Rondônia, aqui no estado, começaram a vir para ele. Interessante, não é? Deus estava sinalizando e preparando ele e a sua família para se mudarem. E agora, no mês de dezembro, né, na última semana do ano, aquela igreja decidiu então um convite muito expressivo, não é? 97% dos irmãos da igreja que estavam presentes na assembleia disseram: olha, pastor Jean é um homem de Deus que nós gostaríamos de ter aqui conosco. Fizeram um convite e então, muito aconselhado, o pastor Jean está agora em direção à Fátima do Sul. É um momento triste, porque são 21 anos de deliciosa convivência com ele. Um homem de Deus, temente ao Senhor. Muito antes da gente falar em MDA, ele já levantava às 5 horas da manhã, tinha o seu tempo a sós com o Senhor, uma vida cristã exemplar. Então, como você não estará aqui no culto das 17 horas, a família e ele estarão aqui quando nós vamos fazer oração. Ele falou: não, pastor, é oração de envio, é oração missionária, não é? Então, nós vamos dar ciência dessa mudança aqui para todos os irmãos da igreja em todos os cultos. O pastor Ronaldo Leite Batista temporariamente assumirá a Rede Viva, mas o pastor Leno e a pastora Raquel já estão orando, e a liderança toda orando, e 99,99% ainda por cento é que está tudo caminhando nesse sentido. Todos os líderes da Rede Viva disseram: ai, que sejam bem-vindos então, pastor Leno, pastora Raquel. É só questão de nós combinarmos e conversarmos com todos, mas é certo que a Rede Viva, então uma coordenação Viva, será anexada à Rede Aliança. Esteja orando por isso.
Queremos conhecer os nossos convidados, os nossos visitantes. E agora é a hora que o membro da igreja fica ligadinho. Ó, quem é membro da igreja? Levanta a mão. Você tem que ficar ligado, porque é você que sou eu agora. Você me representa no cuidado com os nossos visitantes e convidados. Se você é nosso convidado, nosso visitante, fique em pé só um pouquinho. Queremos ver você, queremos cumprimentar você, dar um bom dia para você. Olha lá, uma salva de palmas. Temos mais aqui e ali atrás também. Aqui também. Opa! Isso, dê assim muito carinho, muito amor para o nosso convidado, o nosso visitante. São pessoas extremamente importantes para nós. A gente fica feliz em receber essas pessoas queridas que Deus envia. Meus irmãos, nós vamos cantar o hino 154, firmes nas promessas de Jesus. Jesus prometeu, Ele vai cumprir. Vamos ficar então firmes na presença de Jesus. Nós vamos cantar assentados, porque também é o momento em que vamos trazer os dízimos e as ofertas à frente. E então só depois nos levantaremos, assim, para facilitar a locomoção dos irmãos. 154. Amém, pode assentar-se. No segundo domingo do mês, todos os meses, nós celebramos a ceia do Senhor. Como o nome diz, a ceia é do Senhor, não é da Igreja Batista. É a ceia do Senhor. Quem participa da ceia do Senhor? Os que são do Senhor, que aceitaram a Cristo como seu único, suficiente, exclusivo Salvador. E demonstraram isso pelo batismo, porque quem crê e não se batiza é salvo. O ladrão na cruz creu, mas não teve oportunidade de se batizar, foi salvo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O batismo não salva, mas ele é uma demonstração muito clara da dependência, da exclusividade de Jesus sobre a vida de cada discípulo que crê. Por isso, quem crê deve ser batizado. A ceia é ministrada na nossa igreja para as pessoas que creram e foram batizadas. E assim, não faz muito sentido, se você pode se batizar e não o faz, participar também da ceia. Porque quem diz, olha, acho que batismo não é importante, também vai dizer, igualmente a ceia não é importante, não é? Não tem importância uma coisa, a outra não tem, porque são duas ordenanças no Novo Testamento, a ceia e o batismo. Se você aceita os dois, participa dos dois. Se você aceita só um, está dizendo, olha, apenas um basta para mim. Mas não é assim. Então, o compromisso que nós temos com o Senhor é revelado também através do batismo. Você não precisa acompanhar, mas eu vou fazer a leitura no Evangelho dizendo assim:
o Senhor Jesus mandou preparar a Páscoa, e quando isso foi feito, eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa, e quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Jesus e os apóstolos fazem a primeira ceia. Então nós vamos aqui participar da ceia do Senhor, porque ele disse: fazei isso em memória de mim até que eu volte. O Senhor vai voltar. Então, enquanto nós cantarmos agora, todos vamos ficar em pé. Todos nós vamos ficar em pé. Enquanto cantarmos, os nossos irmãos virão ministrar a ceia, trarão o pão e o suco de uva lá do fundo para frente. Você não precisa se preocupar, vai chegar até você. Se você for participar da ceia, você toma os elementos e se assenta. Se você não for participar da ceia, na hora em que as pessoas do seu banco, da sua fileira, estiverem se assentando, você também se assenta. Quando todos estiverem assentados, nós já sabemos que todos receberam, não é, o cálice e o pão. Nós vamos cantar enquanto os irmãos ministram os elementos. Salvou-me
Fiquemos em pé, meus irmãos. O texto diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que me trair está comigo na mesa. Responsabilidade. Assim como havia alguém sentado à mesa, Judas Iscariotes, que traía Jesus, nós podemos estar da mesma maneira à mesa com Jesus, mas traindo o Senhor com as nossas atitudes. Judas estava vendendo o Senhor por 30 moedas de prata. Então, cabe-nos fazer uma pergunta: a nossa conduta, ela condiz com quem está à mesa com Jesus? Ou na nossa vida há fissuras, rachaduras, há brechas, onde o Senhor não está reinando, e mesmo assim estamos com Ele à mesa? Ele diz: eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, e a nossa vida, pela graça e misericórdia do Senhor, seja apresentada em fidelidade a Ele. Participe do pão. Ele declarou: este é o sangue da nova aliança. O cálice que temos nas mãos representa o sangue do Senhor Jesus derramado em nosso lugar. Em memória de Jesus, participe. Pai, sabemos que se não fosse o Senhor, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Foi o teu amor, a tua misericórdia, a tua compaixão, a tua iniciativa de deixar os céus, a glória, para vir em forma humana, servir os homens, ser objeto de escárnio, morrer por eles, morrer em nosso favor. Pai, nós nos lembramos sempre da palavra de Pedro: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Te agradecemos, Senhor. Ajuda-nos, para que pelo exercício do Espírito Santo Consolador, nós entreguemos de verdade a nossa vida no teu altar, todo dia, toda hora, com um comportamento que glorifica o Senhor. Nós não conseguimos sozinhos, precisamos de ti, precisamos do poder sobrenatural do teu Espírito, e por isso oramos agradecidos, porque o Senhor tem agido assim conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora você vai tomar o cálice e vai passar para a sua direita, até a extremidade das fileiras. Os nossos irmãos irão recolher e nós vamos cantar sobre a ressurreição. Esse é um hino para cima, um hino forte, porque houve um ar de depressão quando Jesus foi entregue, não é? Aquele caminhar dele para o Gólgota, para a sua entrega, para a sua sina, morrendo em nosso lugar. Mas quando ele ressuscitou, a igreja se posicionou e disse: ele está vivo, ele cumpriu todas as promessas, morreu em nosso lugar, e como havia prometido, ao terceiro dia ressuscitou. Isso é ânimo para nós. O nosso Senhor está vivo. Você não serve um Deus morto, mas um Deus vivo. Cante com energia, com alegria, em nome de Jesus. Tudo com sua bênção
Glórias a Deus, pode sentar-se. Pastor Rafael Fogaça vai trazer-nos a palavra do Senhor nessa manhã. Quero que você feche os olhos. Vamos interceder pelo homem de Deus. Sempre, irmãos, observamos a palavra de Deus mais do que o homem de Deus. Entre a palavra de Deus e o homem de Deus, fique sempre com a palavra de Deus. Seja bereano, aqueles que conferem o que o pregador, o homem de Deus, fala a respeito da palavra de Deus. É assim que a gente faz, não é? Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque eu tenho sido tão abençoado pelas palavras que o Senhor tem dado ao teu servo, pastor Rafael Fogaça. Nós vimos, ó Deus, como ele cresceu na graça, no conhecimento, na palavra, na exposição da tua palavra para nós, e nós confiamos totalmente que o Senhor está com o teu servo, no teu servo, e pelo teu servo vai abençoar nossas vidas e vai ser boca de Deus nesta manhã. Eu me reclino, Senhor, eu me dobro, me curvo diante da palavra do Senhor e intercedo pelo homem do Senhor em nome de Jesus. Amém. Bom dia, paz, justiça e alegria. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, dos versículos 34 até o versículo 40. Mensagem que nós iremos estudar hoje é uma parceria, né? Eu fiz em parceria junto com o meu amigo, filho, discípulo, líder, que é o Guilherme Borges. Nós ministramos essa mensagem, ele ministrou essa mensagem ao sábado, né? E depois eu ministrei no domingo à noite, e hoje estou ministrando aqui mais uma vez, e é muito gostoso quando nós podemos ler junto, estudar junto, receber de Deus junto, e ver que o Espírito tem afinado a nossa visão e unido as nossas vidas, assim, em discipulado, em caminhada, em oração. Então eu estou falando que eu fiz com ele, né, para ninguém depois elogiar e falar assim, puxa, o Fogaça, o Rafael, não, foi junto com o Guilherme que o Espírito Santo nos ministrou esse texto. Mateus 22, do versículo 34 até o versículo 40. Quando nós ministramos essa mensagem, foi na semana passada, que era a primeira semana do ano, hoje é a segunda, né, semana do ano de 2018. E o título dessa mensagem é Resoluções de Ano Novo. Nós ainda podemos fazer a mesma coisa, né, porque ainda estamos começando o ano. Por que resoluções de Ano Novo? Porque todos os anos, né, quando se iniciam ou quando está acabando, é costume, eu acho que do brasileiro ou de toda a humanidade, você fazer uma avaliação do seu ano anterior e você fazer um planejamento para o ano seguinte, né? Talvez você não faça um planejamento tão estruturado, organizado, mas você tem sonhos para esse ano. Muitos sonhos. Talvez você que está aqui, o seu sonho nesse ano de 2018 é ser um marido melhor, é ser um pai melhor, é ser uma mãe melhor, é ser um irmão melhor. Ou aquele meu vizinho que eu já até parei de falar do amor de Deus para ele, eu vou ganhar ele esse ano. Ou eu vou alcançar aquela família, ou eu vou trazer os meus filhos para o Senhor esse ano, no ano de 2018. Então, isso é um costume nosso, fazermos esse planejamento, esses sonhos com células. É assim também, e eu falo, puxa, minha célula esse ano quero multiplicar 2 vezes, vou multiplicar no meio do ano, se eu começar agora, e a gente começa a se preparar em todas as coisas. Então, são resoluções que nós fazemos todos os anos. Isso não é algo errado, é muito bom, é um hábito saudável e todos nós devemos fazer. Mas, talvez no final do seu ano, né, no ano passado, os seus sonhos não eram os sonhos mais adequados. Talvez o seu maior sonho no ano de 2017 era ficar rico. Opa, ficar rico é bom, né? Ou ganhar na Mega Sena da virada. Né? Eu sei que muita gente quis aí, sonhou com isso. Mas quais são os sonhos que Deus quer colocar no seu coração? Quais são os sonhos de Deus para a sua vida,
para a sua família, para as suas finanças também, né, para a sua vida de uma forma integral. Quais são esses sonhos? Quando nós apenas vamos vivendo a vida e sonhando as coisas aleatoriamente, conforme a cultura, conforme as circunstâncias vão ditando, a gente vai simplesmente fazendo planos e sonhando. Mas quando nós temos um coração próximo ao coração de Deus, quando nós temos um coração que busca a intimidade com Deus, até os nossos sonhos se parecem com os sonhos de Deus, porque Deus começa a ministrar os sonhos dele em nossa vida e em nosso coração. Então, as resoluções para o ano de 2018, temos que ter um coração parecido com o de Jesus, para sonhar o que ele sonhava, para viver o que ele vivia e para conquistar tudo aquilo que ele tem sonhado para as nossas vidas. Então, abra lá a sua Bíblia, Mateus, versículo 22 ao 34, diz o seguinte, 28 ao 34, tá? Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é este. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem, está certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava-lhe fazer perguntas. O Evangelho de Mateus, né, ele é um... Não, o Evangelho é um... Calma aí. Gente, me perdoa. É Marcos, tá? É que eu anotei uma referência aqui. E aí eu coloquei Mateus. É Marcos 12. Vamos lá, vamos começar de novo? Só porque o pastor Gilson elogiou e ele falou. Esse era só um teste, né? Para você confiar primeiro na palavra de Deus e não no pregador. Tá bom? Então é Marcos, capítulo 12, do versículo 28 ao versículo 34. É que eu anotei uma referência ali em cima que eu tinha que falar de Mateus 22. Aí eu falei, não posso esquecer de falar de Mateus 22. Não posso esquecer de falar de Mateus 22. E eu li outro texto. Tá bom? Então é Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao versículo 34. Todo mundo abriu? Marcos 12, 28 a 34. O Evangelho de Marcos é o menor dos evangelhos. E ele foi escrito em 65 depois de Cristo, para os cristãos romanos, para aqueles cristãos que viviam em Roma. Marcos não foi um discípulo de Jesus, ele não andou ali, ele não foi um dos 12 apóstolos. Algumas pessoas dizem que alguns estudiosos dizem que ele poderia ser um parente de Barnabé, escrevendo ali aos romanos, aos cristãos que viviam em Roma. Outras pessoas, né, outros estudiosos dizem que ele era um tradutor de Pedro. Como Pedro já estava com a idade avançada, né, e não poderia escrever ou não conseguia se organizar ali para escrever, não tinha condições. Então, provavelmente Marcos ou era um parente de Barnabé, ou era uma pessoa que escrevia ali para Pedro. Mas o mais importante disso tudo é que o Evangelho de Marcos foi escrito para um público específico, para os cristãos que viviam em Roma. E no ano de 65 depois de Cristo, havia grande perseguição, havia grande tribulação e havia grande sofrimento para aqueles cristãos.
essa mensagem, Marcos, quando se você for olhar, lá em Mateus 22, 34 ao 40, também temos o mesmo texto, né? E naquela situação, era uma mensagem um pouco diferente e com uma ênfase um pouco diferente. Por quê? Porque Marcos estava mais preocupado em escrever para o cristão que estava sofrendo perseguição e tribulação, sofrendo dificuldade. Por que eu escolhi esse texto em questão? Porque nós, nos dias de hoje, temos vivido muitas perseguições, às vezes veladas, às vezes secretas, muitas tribulações. E eu vi várias pessoas falando do ano de 2017, e me dá até pena de 2017, de tanto que as pessoas falaram mal de 2017. Ai, ainda bem que 2017 passou. Rapaz, 2017 foi uma crise, né? E eu vi pessoas com crise no casamento, com crise financeira, com crise espiritual, problema nas células, né? Então, 2017 foi um ano que nós podemos considerar para muitas pessoas como um ano de tribulação e dificuldade. E o Evangelho de Marcos vem para nós, cristãos da primeira igreja batista em Campo Grande, no ano de 2018, quando nós vamos fazer as nossas resoluções, os nossos planejamentos para 2018. Nós temos que olhar e ver que há uma esperança e há uma mensagem de Jesus para as nossas vidas nesse ano. Então, como eu disse, o Evangelho de Marcos, ele é o menor dos evangelhos. Ele não era um dos 12 apóstolos, e ele estava contando uma história para um povo específico. E no capítulo 12, especificamente, se você for ler os versículos anteriores, há no início do texto, dizendo o seguinte, que os fariseus mandaram alguns para testar Jesus. Mandaram alguns fariseus, mandaram alguns dos romanos, né, alguns dos que tinham afinidade com os romanos, e foram também os saduceus falar com Jesus. E esses homens, eles tinham o único intuito de pôr Jesus à prova, de pôr Jesus como Cristo à prova, de testar, de tentar pegá-lo em alguma situação desconfortável que ele iria se contradizer, ou que ele iria falar alguma coisa que o levaria à cadeia, à prisão, ou procurar alguma coisa que o tirasse do sério, talvez. E no começo do texto, nós vemos que os fariseus o questionam sobre tributos, sobre impostos. Para quê? Para colocar em uma situação difícil contra os romanos, contra o governo da época, né? E Jesus vai e responde com muita sabedoria, né, aquela questão. Depois, eles o questionam em questão de quando uma pessoa morre e a sua esposa fica, né, e ela continua viva, e ela se casa com seu irmão ou com uma outra pessoa no céu. Com quem que essa pessoa vai ser casada, né? Então Jesus vai também, responde com muita sabedoria essas duas questões. E aí nós chegamos à parte em que nós estamos no texto, no capítulo 12, no versículo 28, que ele diz o seguinte, que um dos mestres da lei viu Jesus falando sobre essas coisas. E o texto ele não deixa muito claro, mas pelo final, pela resposta do mestre no final e a resposta de Jesus para o mestre, nós vemos que poderia ser um homem que começou a ficar impressionado, assim como o Jeff, foi o judeu que a pastora Vasti disse aqui no começo. Ele viu Jesus falando, ele viu Jesus respondendo aqueles assuntos polêmicos, aqueles assuntos difíceis, e ele falou assim, opa, talvez esse seja quem ele mesmo, esse seja o homem que ele está falando mesmo. Talvez ele seja o nosso Messias. Então eu vou conversar com este homem, eu vou falar com ele. E esse assunto, quando o mestre pergunta para Jesus, mestre, qual é o maior dos mandamentos? Essa não é uma pergunta fácil de se responder. Se eu perguntar para você hoje, assim, aleatoriamente, o que é a coisa mais importante que você tem que fazer no cristianismo?
Você fala, opa, pergunta difícil, né? Mas nós sabemos que o mais importante que nós temos que fazer é entregar nossas vidas para Jesus, né? E confiar nele, deixar que ele comande a nossa vida. Isso hoje já está muito claro, mas naquele tempo eles tinham em torno de 613 leis e regras que regiam a religião. E eles consideravam que todas essas 613 regras tinham a mesma importância. E nenhum mestre, nenhum doutor da lei tinha a ousadia de tentar questionar esse assunto. Quase ninguém questionava. Porque como é que você ia falar? Eles consideravam que tanto você levantar no sábado e trabalhar tinha o mesmo peso quanto você assassinar alguém. Se você trabalhasse no sábado e você assassinasse uma pessoa, você tinha ali o mesmo nível de pecado. Era a mesma coisa. Por isso que foi um escândalo muito grande quando Jesus curou ao sábado, de tão enraizado que isso estava na cultura deles. Então, quando nós vemos eles falando sobre isso, né, é algo que Jesus ele tinha que ter muita sabedoria para responder. E apenas um mestre, um rabino, de acho que 20 anos antes de Cristo, chamado Hillel, ousou falar sobre esse texto. E Hillel disse o seguinte, quando ele falou, estudando sobre a lei, ele disse, o que não queres que seja feito contra ti, não o faça ao próximo. Isso é a totalidade da Torá. E todo o resto é comentário. E quando Jesus ele diz, ame ao próximo como a si mesmo, ele está dando uma ordem, ele está fazendo um mandamento positivo. Hillel ele ainda ousou e ele disse algo negativo. Olha, sabe o que você não quer que faça contra você? Você não quer que te faça mal? Então não faça mal ao próximo. E Jesus ele vem com uma ordem ainda superior. Vamos ao texto. No versículo 28 em diante, Jesus ele recebe uma pergunta. Qual é o mais importante mandamento? E ele nos responde com duas respostas duplas. Ele responde assim, olha, não é um só mais importante, mas são dois que também são dois. Ele diz, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Deus. Primeiro mandamento que Jesus nos ensina nesse texto existe somente um Deus. Só existe um Senhor. Antes de responder qualquer coisa, você tem que entender que existe apenas um Senhor. E nós podemos chamar essa afirmação, essa citação de Jesus de prefácio monoteísta. Porque, apesar de nós crermos em apenas um Deus, nós temos a facilidade de eleger várias coisas ou vários seres como deuses em nossas vidas. Nós temos essa tendência. No final do ano de 2017, eu fiz uma pesquisa rápida. Quais foram os assuntos mais falados nas casas, nas redes sociais, nos jornais, na mídia, em todo lugar que você ia? Os assuntos mais falados disparadamente foram Mega Sena da virada, né? Esse foi o assunto mais comentado de dezembro de 2017. O segundo foi a mudança que teve uma novela lá da Globo, que teve uma reviravolta, que a menina lá, ela sofria e depois ela voltou como uma heroína. Esse foi um dos assuntos mais falados. Primeiro, Mega Sena. Segundo, novela. Terceiro assunto mais falado, as músicas da Anitta, né, a cantora Anitta, que é uma funkeira, né, e que canta e que é muito conhecida. Então, terceiro assunto mais falado. Primeiro, Mega Sena da virada. Segundo, a novela da Rede Globo. Terceiro, funkeira. E a quarta, Pablo Vittar, que é um transformista, um travesti, que fala que é mulher e que tem as músicas dele, e que ele canta e faz todas essas coisas. Esses foram os 4 assuntos mais falados nas mesas, nas reuniões, nas redes sociais, em todos
os lugares. Esses são os deuses desse tempo. Esses são os ídolos que essa geração tem elevado, tem escolhido. Dinheiro. Você ganhar dinheiro, você ganhar uma fortuna, você ficar rico, né? E você ganhar na Mega, e você, o que eu faria com esse dinheiro? E talvez você já fez esse plano, com certeza, você já gastou a Mega Sena ali rapidinho na sua cabeça, né? Somente quando a gente viaja, ou quando a gente está sem sono, ele fala, puxa, se eu ganhasse, eu ia fazer tal coisa, ia investir na igreja do campo, ia montar uma ONG, montar uma empresa, ia comprar uma fazenda, e a gente vai fazendo essas coisas. Mas isso é o que tem dominado a cabeça das pessoas. Esse é o Deus desse tempo. Talvez você não falou sobre esses 4 assuntos, talvez você nem saiba quem é Pablo Vittar, talvez você nem saiba quem é a Anitta, mas talvez você saiba quem é o seu filho, quem é a sua empresa, quem são os seus estudos. O que você tem elegido em primeiro lugar na sua vida, na sua boca, nos seus comentários, nos seus pensamentos? Jesus está dizendo para a gente, olha, 2017 foi um ano difícil, mas 2018 vai continuar sendo difícil se você não eleger o Senhor como Deus da sua vida. Se você não deixar, não colocar Ele no trono principal e Ele sendo o único. Ouve, ó Israel, ouve, ó Primeira Batista de Campo Grande. Somente o Senhor é Deus, não é a crise econômica. Não são os problemas familiares, não é a enfermidade, não é a cultura, não é a sua família, não é a sua empresa, mas o Senhor é Deus. E somente o Senhor é o nosso Deus. E a partir desse prefácio monoteísta, então, dessa introdução que Jesus faz, ele diz, ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Ele não apenas diz o que nós temos que fazer, mas ele nos diz como nós devemos fazer. Tudo começa no coração. Tudo começa no coração. Primeiro eu amo, primeiro eu desejo, primeiro eu sinto. Nós fomos criados assim. Nós fomos criados assim. Se eu chegasse na minha esposa, na Aline, hoje, depois do culto, comprasse ali o pãozinho na saída, né? Chega lá que eu chego em casa sem o pão doce, sem a rosca ali no final do culto, né? Comprasse ali o pãozinho e ali eu indo pela Afonso Pena, eu compro uma flor para ela, uma rosa solitária, né, para ela, e eu chego em casa e eu falo assim: "Oi, amor, tudo bem? Olha, eu conheço você. Eu sei os seus hábitos. Eu sei a hora que você acorda, eu sei como você fala, eu sei o que você gosta, mas eu não sinto nada por você. Mas eu te amo. Isso é amor, né? Eu te conheço com todo o meu entendimento. Com todo o meu entendimento, eu te amo, mas no meu coração não sinto nada por você." O que ela diria? "Sai daqui, seu psicopata, né? Você está só me perseguindo, você está só cuidando, você é uma pessoa fria, você não tem sentimento, você não se importa comigo, E aí ela ia começar a falar o que ela está sentindo, porque ela não espera que eu apenas a entenda, que eu apenas a conheça, mas ela espera um lugar no meu coração. E assim é com Deus. Às vezes, nós falamos assim: "Senhor, eu já te conheço, eu já li a Bíblia, eu conheço tudo, eu pesquiso, eu leio, eu ouço muitas pregações, muitas mensagens, mas eu não sinto nada, sabe? Mas o que está no meu coração fervendo mesmo, sabe, é cuidar dos meus negócios. Mas o que me dá alegria mesmo, Senhor, eu sinto muito. O Senhor já foi o Senhor da minha vida, da minha juventude. Quando eu era jovem, eu era apaixonado pelo Senhor, eu ia nas vigílias, e eu corria, e eu não podia ouvir falar num culto, ou numa reunião de oração, ou eu queria evangelizar, eu queria falar do Senhor para todo mundo. Hoje eu só tenho olhos para minha neta. Hoje eu só tenho olhos para o meu filho. Hoje eu só tenho olhos para o negócio que o Senhor me deu." Ame ao Senhor seu Deus, primeiro, com todo o seu coração. Depois, com toda a sua
alma, com todas as suas emoções, com todos os seus sentimentos, alma e coração. E aí sim, com o seu entendimento, com aquilo que você pesquisa, com aquilo que você lê, com aquilo que você se alimenta, com aquilo que você tem buscado se alimentar. Talvez você tenha buscado se alimentar, buscado conhecer sobre tantas coisas. 2018, ano de eleição e ano de Copa, né? Um ano que vai parar o Brasil aí, pelo menos uns 6 meses não tem Brasil, né? Que a gente vai falar primeiro só sobre eleição, depois só sobre futebol, Neymar, futebol, perdeu, ganhou 7-1, e aí a gente vai ficar, né? E esses vão ser os assuntos mais falados durante esse ano. Mas e na nossa casa? E na nossa boca? Qual vai ser o assunto mais falado? O meu vai ser as coisas que o Senhor tem feito sobre a minha família. O meu vai ser o poder de Deus para transformar a nossa nação. O poder de Deus para operar um milagre, para tirar toda a corrupção, para lavar. Eu creio no milagre, sim. Nesse tem que ser a nossa oração, esse tem que ser a nossa conversa, esse tem que ser o nosso assunto. Nós temos sim, gostar de esporte, isso é muito bom, é muito importante, faz bem. Temos que nos envolver com política, sim, com certeza, isso é papel da igreja. Se não for papel da igreja, vai ser papel de quem? Mas quem governa o nosso país é somente o Senhor. É o Senhor. Não existe um Messias. Não existe um político salvador incorruptível, perfeito, imaculado. Mas existe um Senhor, que é o nosso Senhor. E é aos pés dele que nós temos que buscar, nós temos que colocar as nossas necessidades, nós temos que colocar as nossas aflições, nós temos que colocar os nossos sentimentos e os nossos desejos. Então, ele diz, primeiro, ame, existe apenas um Deus. Segundo, ame somente esse Deus. Com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e agora com toda a sua força, com toda a sua energia, com todas as suas ações, com tudo o que você faz, com o seu ser, com o seu caráter, com a sua personalidade, com as suas atitudes. Ame somente o Senhor, nosso Deus. E aí ele vem. E em segundo lugar, semelhantemente a isso, ame ao seu próximo, como a si mesmo. Ele não ordena que você ame a si mesmo, mas aqui há um princípio do amor próprio. Ele está dizendo para você amar o seu próximo como a si mesmo. Mas como eu vou amar o próximo como a mim mesmo, se eu não consigo me amar? O amor próprio é um instinto do ser humano. É um instinto do ser humano. Você não consegue, por exemplo, trancar o seu ar e ficar sem respirar até você morrer. Ninguém consegue. Você não consegue com a sua mão ou ficar segurando, você fala, agora eu vou parar de respirar e eu vou morrer. Por quê? Porque o seu instinto é sobreviver. Se você está com fome, você começa a ficar com fome, às vezes você está cansado, mas aí a fome começa e passa um tempo, vai passando o tempo. Qual que é o seu instinto? É levantar e ir até a geladeira e procurar alguma coisa. Às vezes só tem água, né? E aí você toma uma água, mas aí você continua com fome. Aí você fala, puxa, eu tenho que sair e comprar alguma coisa, né? E aí você sai para comprar alguma coisa, porque é instinto seu. Se você não tem dinheiro, vou na casa de um amigo, de um parente, da casa do pastor Leno, né? Vou em algum lugar procurar alguma coisa para comer, porque é instinto do ser humano comer. É instinto do ser humano cuidar de si só. Mas há alguns momentos da vida em que o nosso instinto ele fica um pouco abalado, porque aí talvez há uma enfermidade. Quando nós estamos doentes, qual é a primeira coisa que nós perdemos? A fome. A fome. E aí, conforme a doença vai se agravando, a gente vai perdendo até a vontade de viver. Instinto sendo ceifado por uma enfermidade. Assim é com o amor próprio. Talvez você tenha sofrido algumas circunstâncias, algumas situações
que te deixaram enfermos emocionalmente, que te deixaram enfermos espiritualmente. E por isso, você não consegue mais se enxergar como uma pessoa que Deus te vê. E a mensagem de Marcos para as nossas vidas hoje está difícil, é um momento de tribulação, talvez você não consegue mais confiar nas pessoas. Olha, existe um Deus, e somente esse Deus é o Deus que olha por você e que Ele fez tudo isso antes por você, por amor a você. Se você não consegue se enxergar, não consegue se amar, entenda, Jesus te amou primeiro. Jesus te valorizou primeiro. Jesus cuidou de você e cuida de você primeiro, antes de qualquer coisa. Então, se há uma enfermidade, talvez você está aqui nessa manhã e você não consegue liberar perdão para alguém, ou você foi muito decepcionado, foi muito machucado por alguém, físico, emocional e até espiritualmente. Essa é uma manhã de cura, essa é uma manhã de perdão, essa é uma manhã de libertação. Olhe para você e entenda que Deus amou você primeiro. Jesus amou você primeiro. Depois vou falar um pouco mais sobre isso, mas a maior prova do amor de Deus pela sua vida é a cruz, é o sacrifício de Jesus por você. Ele se deu, ele abriu mão de toda uma vida, uma eternidade ao lado do Pai, para passar um tempo aqui na humanidade, vivo, sendo humano, sofrendo, sendo humilhado, levando sobre si todas as nossas dificuldades e tentações, e teve uma morte, e morte de cruz. E o pior de tudo isso, na cruz, ele foi abandonado pelo Pai. Ele abriu mão da própria intimidade dele com Deus, por nós. E nós vamos ouvir um pouco mais sobre isso no final. E depois que você ama a si mesmo, você se enxerga, você entende o amor de Deus por você, agora sim, ame ao seu próximo. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Assim como o Hillel disse, não faça ao outro aquilo que você não deseja para você. Mas Jesus, ele vai mais além. Mesmo que o outro lhe faça mal, mesmo que você seja prejudicado, ame o próximo. Cuide do próximo. Olhe para o próximo. E em todas as mensagens que eu tenho pregado neste culto aqui, no ano de 2017, eu tenho certeza que em todas, eu disse sobre a importância de nós enxergarmos a pessoa ao lado, de nós enxergarmos a situação do nosso próximo, de nós olharmos para o próximo e amá-los e desejar o melhor para eles, desejar o amor de Deus para a vida deles e providenciar o amor de Deus, o cuidado de Deus para a vida dele, através da minha vida, através da igreja, através da célula, através do cuidado. Ame ao próximo. E aí lá em Mateus agora 25, no versículo 31 até o versículo 46, Jesus ele nos diz o seguinte, eu já ministrei sobre essa mensagem nesse culto, e ele fala, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então, a primeira igreja batista de Campo Grande, ele responderá, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos, ou quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar.
O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. É impossível amar a Deus sem amar ao meu irmão. É impossível amar a Deus sem amar a quem Ele mais amou. É impossível, não tem como agradar a Deus se eu não amo o meu irmão. Tem gente que fala assim: olha, de Deus eu amo a Deus, mas prefiro lidar com bicho, prefiro cuidar de cavalo, prefiro cachorro, prefiro gato, né? Prefiro coisas, prefiro trabalho. Como você ama a Deus se você não ama quem Ele ama? Como você ama a Deus é como você fala assim: olha, Rafael, eu amo muito você, mas eu odeio seus filhos. Aí eu falo: rapaz, então você não tem nada comigo. Você não ama minha família? Como você pode me amar e não amar a quem está no meu coração? E assim Deus está falando para a gente nessa manhã. Não adianta nós fazermos como na continuação do capítulo 12 de Marcos, que ele vai lá e fala a parábola do bom samaritano. Não adianta nós virmos à igreja, nós virmos aos cultos, nós ofertarmos fervorosamente aqui com cânticos, expressivamente com ofertas financeiras. Você pode patrocinar missionários, você pode apoiar muitos projetos, mas se você não enxerga a pessoa que está do seu lado, se você sai na rua e você vê uma pessoa deitada na calçada e você não sente nada, você não sente nada. Ou pior, se você passa por um bar, você passa por um amigo seu e você vê que ele não conhece o Senhor Jesus, e ele está tendo uma vida perversa, e você não sente nada, você não sente amor, você não sente compaixão, você não sente a necessidade de compartilhar o amor de Deus para a vida dessa pessoa, então você verdadeiramente não ama a Deus. Não ama a Deus. O coração de Deus, como eu disse no começo, o coração de Deus, ele é totalmente focado na criação, na humanidade, em mim e em você. E a maior prova disso, o maior exemplo que nós temos de amar ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é Jesus. É Jesus. Jesus no Getsêmani, quando ele estava perto de ser crucificado, a palavra diz que ele transpirou e ele chegou a transpirar sangue, de tanta aflição, de tanta agonia que estava a sua alma. Sabe por que ele transpirou sangue? Não foi por medo de morrer, porque ele conhecia a vida, ele conhecia a eternidade, mas Jesus não queria passar um segundo sequer longe da presença do Pai. Ele amava a Deus acima de todas as coisas. E por isso ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu não quero ficar longe do Senhor. O Senhor é o que eu tenho de mais precioso. A nossa intimidade, a nossa comunhão, isso é o que é de mais importante. Mas Jesus amava você. Jesus amou a mim. Jesus sabia, ele já pensou lá na cruz. Ele falou: mas se eu não fizer isso, o Fogaça não vai ter esperança. O pastor Leno, a Raquel, o pastor Gilson, o Otair, o Ronaldo, a Andréia não terão vida
se eu não fizer isso. Então, por eles, por amor a eles, por amor a nós, por amor ao seu vizinho, por amor à cantora Anitta, por amor ao Pablo Vittar, por amor aos governantes, por amor aos atores da novela, por amor, eu vou dar esperança para eles. Por amor, eu vou para a cruz. Por amor, eu vou obedecer. Eu vou ter uma morte de cruz. E eu vou passar um tempo longe da presença do Pai, que é o que eu amo acima de todas as coisas. Essa é a mensagem de Jesus para nós, crentes de 2018. E essas são as resoluções que nós devemos fazer para o ano de 2018. Que em 2018 você se preocupe mais em amar a Deus acima de todas as coisas e cuidar do seu próximo verdadeiramente como a si mesmo, como um instinto. Assim como o instinto de comer, o seu instinto também vai ser o de alimentar. Assim como o instinto de se aquecer, o seu instinto vai ser o de cuidar. Assim como o instinto de querer ser amado, de querer ser elogiado, de querer ser valorizado, de querer crescer, de querer melhorar. O nosso instinto vai ser o de olhar para as pessoas e falar assim: você é amado, você é importante, você é valorizado. Mas isso só é possível através da comunhão com Deus, através da intimidade com Deus. Talvez o ano 2017 para você foi um ano difícil e foi um ano de poucas experiências na presença de Deus. Mas as nossas resoluções para esse ano são um ano cheio de vitória, mas um ano cheio da presença de Deus. Um ano como foi na minha adolescência. Um ano como foi na minha juventude. Um ano como foi naquela época, ou naquele tempo, ou na data da minha conversão, ou naquele acampamento, ou naquela vigília, ou naquele dia que eu me tranquei no quarto e eu comecei a orar, e eu comecei a buscar. Esse vai ser o ano de 2018. Um ano onde a intimidade com Deus vai se tornar algo comum. Onde o milagre se tornará algo comum em nossas vidas. Porque o nosso coração vai estar colado com o coração de Deus. E por isso que no começo, a minha saudação foi paz, justiça e alegria. Porque nós teremos um ano de paz, um ano diferente, um ano sem tribulação, um ano onde o Espírito Santo vai governar. E mesmo que nós tenhamos dificuldades, nós estaremos em paz. Porque nós seremos obedientes e saberemos que Deus é justo e que Ele provê alegria. Feche seus olhos, aí onde você está. Coloque a sua vida diante do Senhor agora. Apresente o seu coração diante do Senhor. Apresente os seus propósitos. Apresente os seus caminhos diante do Senhor. Talvez você tenha sido uma pessoa fiel aos cultos, fiel à igreja, fiel à denominação, fiel às programações da nossa igreja, mas você nem se lembra mais quem é Deus. Você nem se lembra mais o que é ter intimidade com Deus. Você nem se lembra mais o que é ouvir a voz de Deus. Espírito Santo, visita a sua igreja nessa manhã. Espírito Santo, toque em cada coração. Chama-nos de volta. Fala conosco. Se revela como o único Deus em nossas vidas. Se revela, Senhor, como o único Senhor. Como o único que é importante. Como o Senhor acima de todas as coisas, de todas as dificuldades, de todas as preocupações, de todos os motivos de alegria. O Senhor. E leva-nos, ó Deus, a olhar para o nosso próximo, a enxergar o nosso próximo, a olhar e a entender que Ele é mais importante do que eu para mim, que eu devo amá-lo, que eu devo cuidá-lo, que eu devo providenciar o cuidado para a vida dele. Enche-nos, ó Deus, da sua presença, e que em 2018 as nossas resoluções de ano novo sejam amar ao Senhor acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos.
em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coloque-se em pé. Graças a Deus. Estava pensando, enquanto o pastor Rafael trazia a palavra para nós, que pode passar no nosso coração algumas coisas mais ou menos assim. Puxa, mas parece redundante, não é? Amar a Deus, amar as pessoas. Nós já sabemos disso. Mas a pergunta não é se nós sabemos disso, é se nós praticamos isso. Seria terrível se a gente não fizesse a higiene bucal, não é? A escovação. Você e eu escovamos os dentes várias vezes ao dia, justamente pelo cuidado da saúde e cuidado com as pessoas. Senão você fala, paz do Senhor, o cara, pá! Não é verdade? Te cumprimento com a paz do Senhor, o cara, pá! Cai duro, porque não tem escovação de dentes. Então algumas coisas, elas são muito simples, e elas não podem ser levadas de qualquer jeito. Amar a Deus tem implicações de fazer a vontade de Deus. E o lugar onde eu devo experimentar, fazer a vontade de Deus é dentro da minha casa, sendo marido parecido com Jesus, uma esposa como Jesus requer que nós sejamos. Isso é amar a Deus, é fazer a vontade dEle. Quando nós oramos, venha o teu reino, é que o teu domínio sobre a minha vida funcione lá em casa, que eu não seja trambiqueiro nos meus negócios, que a mentira não faça parte da minha vida. Isso é amar a Deus. Que eu seja absolutamente honesto, que eu não ofereça e não receba propina. Amar a Deus tem implicações em buscar ser santo como Deus é santo. E amar o próximo, dar a nossa vida por alguém, tem que ter implicação no talão de cheques. Quando o dinheiro é só meu, quando eu não abro a mão, quando eu não abençoo, quando eu não socorro, não adianta. Amar a Deus vai perder todo o sentido, como ouvimos nessa manhã. Então, que essa resolução de amar a Deus tem implicação prática. O que eu vou mudar no meu dia a dia? Vou levantar 15 minutos mais cedo e vou diariamente ler a palavra de Deus e perguntar, Senhor, o que hoje eu tenho que fazer? E aí você estará levando Deus a sério. Ficar ligado nas pessoas que estão com você. Às vezes alguém trabalha com você ou comigo e fala assim, essa vida é uma desgraça. É a hora que eu tenho que dizer, não, pelo contrário. Eu conheço quem oferece uma vida abundante para você sair dessa vida de desgraça. É Jesus. Mas por não estar em comunhão com Deus, a pessoa diz, essa vida é uma desgraça. Você fala, sim mesmo. Se anime, dias melhores virão. E não fala daquele que pode tornar a vida dele melhor. Amar a Deus tem implicação prática. Amar o próximo tem implicação prática. É ouvir, refletir, agasalhar a palavra e obedecer em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos fazer isso? Quem quer mudar de atitude nesse ano, levanta a mão, nós vamos orar. No final desse culto, Senhor, nós te agradecemos demais pela palavra que o Senhor nos trouxe. Palavra viva, palavra verdadeira, palavra que tem o objetivo de mudar a nossa vida, e nós a acolhemos, nós a recebemos, papai, e no poder do teu Espírito queremos levá-la às últimas consequências, buscando o Senhor, buscando as pessoas, fazendo diferença. O Senhor nos chamou para isso. Te agradecemos, ó Deus, por essa manhã gostosa, por esses irmãos queridos que estão conosco, suas famílias, e já intercedemos, já oramos por elas, mas voltamos a falar, Senhor, precisamos muito de Ti. Sem o Senhor não podemos fazer nada. Tem misericórdia de nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo, seja sobre todos nós, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Vai na graça, vai na misericórdia, vai na paz do Senhor. Uma semana de vitória, e coloca as resoluções no papel e começa a praticar. Você vai ser abençoado. Amém. Vai na graça. Amém. Outro dia alguém falou, pastor, não fala vai na graça não, vem na Batista.
seguinte.